Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é o professor Luan de Jesus, professor de Educação Física e aluno do programa de mestrado profissional em Educação Física Polo UESB Jequié. O motivo do vídeo é o encerramento da disciplina número 1, Problemáticas da Educação Física. Durante esses 2 meses de disciplina, pudemos ter o contato com alguns dos dilemas que permeiam a área. E ao final, estamos produzindo um conteúdo, um vídeo para o YouTube para resumir um pouco do que foi essa disciplina. Durante esse tempo, tivemos contato com diversas referências e diversos autores que versaram sobre esses problemas, a fim de discutir a nossa prática com o que está escrito na literatura. Durante essas 8 semanas, em especial 6 temas me chamaram a atenção e estão descritos nesse mapa conceitual aqui. Antes de iniciar o conteúdo, peço desculpas aos ouvintes e telespectadores por conta da minha voz um pouco embargada por motivos de saúde. Enfim, vamos para o conteúdo do vídeo, certo? Em amarelo temos o tema da disciplina, Problemáticas da Educação Física, e em azul temos os 6 temas norteadores desse mapa conceitual. Esses 6 temas que versam para outros temas que estão descritos dentro dos quadros pretos, né, com o fundo branco e as letras pretas, certo? Primeiro, vamos iniciar com a primeira inquietação que surgiu em minha mente, né? A parte do abandono docente entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Esse artigo, em especial, motiva a nós, estudantes, na primeira disciplina do mestrado, em fazer uma reflexão sobre como é a prática pedagógica dos professores em geral, como está a nossa prática pedagógica. O artigo em questão versa sobre 3 tipos de práticas. São elas: prática tradicional, o desinvestimento pedagógico e a prática inovadora, certo? Os autores desse artigo em questão dividem as práticas nesses 3 tipos. O primeiro tipo, a prática tradicional, como o nome já versa, é uma tradição na área, certo? Ela versa sobre o quê? Sobre a preparação das equipes, a ênfase no binômio da vitória e da derrota, a regulamentação rígida das atividades, a busca por um padrão, por uma perfeição nos movimentos, uma perfeição exagerada e o rendimento como objetivo principal, certo? Então, essa é a prática tradicional de forma mais resumida. O desinvestimento pedagógico, por sua vez, ele está caracterizado como o abandono do trabalho docente, ou também conhecido como rola-bola. Uma prática bastante conhecida, né, pela qual os alunos escolhem a atividade que vão realizar. O professor é um mero administrador do tempo e do material em questão. Somente os mais aptos participam, ou os que gostam mais, até porque é uma opção dos estudantes participar ou não. E em casos mais graves, o professor se ausenta. Já a prática inovadora é a superação das 2 práticas que eu acabei de falar. É a educação física e o seu professor como parte do projeto escolar. É a educação física com objetivos linkados ao projeto político-pedagógico da escola. É a aula de educação física tendo sentido pedagógico e não simplesmente como uma atividade ou como um momento de lazer, de ausência de aula, ausência de algum objetivo. Todas as questões embasam discussões. E essas discussões perpassam por remuneração salarial, tempo para planejar e refletir sobre o seu fazer, acesso a experiências qualificadas de formação contínua, estabilidade laboral vinculada ao desempenho profissional, número de escolas a que se vincula sua jornada, quantidade de alunos e infraestrutura e material. Por que essas questões permeiam? Porque a escolha do professor, né, no seu ambiente de trabalho por qual prática realizar, ela não é só uma escolha individual, né? Ela está perpassada por esses fatores que eu acabei de mencionar. A remuneração salarial, não, a baixa remuneração indica um professor a realizar determinada prática. Então, quanto melhor remuneração você tem, você dá mais estímulo ao professor a ter uma prática mais inovadora.
tempo para planejar e refletir com certeza, o acesso a experiências qualificadas de formação continuada. Então todos esses fatores permeiam o trabalho docente e assim que o artigo e a primeira problemática ela perpassa. Avançando mais um pouco, a gente vai falar sobre esse artigo aqui à direita do mapa conceitual. Esse artigo, galera, versa sobre a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, que é um dilema que me chamou muita atenção e é um dilema que eu vivo na minha prática pedagógica atualmente. Então, são 4 subtópicos que versam sobre esse artigo, sobre essa problemática. O modelo tradicional e a ênfase no ensinar a fazer. Depois, os movimentos renovadores e o conhecimento sobre o fazer na educação física. A valorização do ensino sobre o fazer na educação física de maneira posterior. E, por fim, a separação entre o que se ensina sobre o fazer e o que é feito, né, nas aulas de educação física. Versando sobre esse primeiro subtópico, né, do modelo tradicional e a ênfase no ensinar a fazer, a gente vê que a educação física, ela, enquanto disciplina, buscou se legitimizar pela variedade de conhecimentos, pela ampla gama de conteúdos, de conhecimentos dentro dessa cultura corporal. A ênfase no modelo esportivista é o que se tem de mais concreto sobre o modelo tradicional. A educação física no Brasil teve em muitos momentos ligada com a manutenção da ordem social vigente, que é a busca por um corpo sadio, forte e disciplinado, a ênfase no esporte enquanto possibilidade de vitória, enfim, e nunca, né, e não no caso passado, como uma disciplina com a ênfase na culturalidade e na interculturalidade, não. E a educação física no modelo tradicional tem a tradição hegemônica do quarteto fantástico, entre aspas, que é um termo cunhado para se referir aos 4 principais esportes de quadra presentes na educação física brasileira, que são handebol, basquete, futsal e o voleibol. Então, nesses 4, essa ênfase desse modelo esportivista, a gente tem um modelo tradicional e a ênfase no ensinar a fazer. O fazer pelo fazer, sem uma reflexão crítica sobre o que está sendo feito. Depois, avançando um pouco no tempo, mais precisamente na década de 80, a gente vai ter um movimento renovador, a presença do movimento renovador na educação física. Então, esse movimento renovador, ele faz críticas ao modelo tradicional. O que estava sendo posto desde a Primeira Guerra Mundial, né, avançando para a época do Estado Novo no Brasil, depois da ditadura militar, né, o movimento renovador, naquele momento de transição entre a ditadura militar e as eleições diretas, o movimento renovador ele surge como uma alternativa, como uma crítica veemente ao ensino tradicional. Então, após o movimento renovador se instalar, a gente teve uma proliferação de diferentes propostas pedagógicas na educação física. Então, diversas abordagens surgiram buscando dar um novo norte para a educação física. E é nesse novo norte que a cultura ela emana enquanto elemento balizador. Então, a maioria das propostas tinha a cultura, a educação física como parte da cultura, como uma produtora de cultura é revelada. Após esse momento importante de discussão, né, a gente já vai para os documentos, né, e esses documentos da década de 90, eles vão valorizar o ensino sobre o fazer, não mais somente o ensino do fazer, é o ensino sobre o fazer na educação física. A LDB de 1996, os parâmetros curriculares nacionais de 98 vão versar a educação física enquanto, né, uma disciplina produtora da cultura, potencializadora da cultura. Outros documentos também vão mencionar a necessidade do trato sobre o fazer. Esses outros documentos são os documentos de cada Secretaria da Educação, são os documentos em particular, né, de cada secretaria. Os orientadores curriculares de cada secretaria e por aí vai. Mesmo após esses avanços que a gente viu ao longo da educação física, ao longo do tempo,
a gente vive um dilema muito grande hoje, que eu vejo esse dilema na minha prática um pouco, que é a separação entre o que se ensina sobre o fazer e o fazer nas aulas de educação física. Como é isso? Então, os documentos, a tradição veio para dizer que tem que ensinar sobre o fazer. E o ensinar a fazer também já era valorizado. Só que essa valorização do saber sobre o fazer o fez ficar isolado do fazer nas aulas de educação física. Então, o artigo ele versa muito bem sobre isso, do cuidado de não separar o que está sendo ensinado sobre o fazer e o que está sendo feito. Então, essa dicotomia, essa diferença do que é teoria e o que é prática, né, no sentido mais simplificado, é uma das problemáticas sobre ensinar a fazer, ensinar sobre o fazer na educação física. Então, aqui no mapa conceitual a gente pode observar, né, que apesar dos avanços, em alguns casos ocorre a separação total do conteúdo tematizado sobre o fazer e o que é feito também, por diversos motivos, certo? Avançando um pouco, a gente vai falar sobre os aspectos legais sobre a educação física. Durante a minha fala sobre as duas problemáticas que a gente já trabalhou, a gente versou um pouquinho sobre aspectos legais, documentos norteadores. Só que, em especial, na semana 3, a gente refletiu sobre como esses aspectos legais eles permeiam sobre a educação física. A gente sabe que a lei tem um grande poder, né? Na nossa prática pedagógica, a lei vai influenciar o modo que a gente vê as coisas. E sobre a área da educação física não é diferente também. Durante essa semana, a gente viu um breve histórico de como esses aspectos legais permearam a área. Então, na Lei de Diretrizes e Bases de 1961 e de 1971, que são períodos próximos e já dentro da ditadura militar, a educação física ela é tida como a aptidão física. Então, era constituída como uma referência fundamental. Então, o que se tinha ideia de educação física era em prol de uma aptidão física, que nesse caso estava ligado à parte do esportivismo, a aptidão para o esporte. O objetivo da educação física na escola era a produção, era o fomento do esporte na base da pirâmide para colher frutos lá na base da pirâmide, que era o mais alto rendimento nas competições internacionais. Então, na LDB de 61 e 71, a educação física não é descrita como componente curricular, e sim descrita como uma atividade. E por isso, a ênfase no fazer era praticamente estrita, certo? Avançando um pouco no tempo, 25 anos mais tarde, a LDB de 1996 é promulgada, a Lei Darcy Ribeiro. A educação física já não é mais meramente uma atividade, e sim um componente curricular obrigatório, integrado à proposta pedagógica da escola. Então, se antes, enquanto atividade, tinha um caráter mais optativo, um caráter menos importante, a LDB vem para garantir a presença da educação física como obrigação, um componente curricular igual a todos os outros com a sua importância. Porém, a LDB, ela, apesar de ter garantido essa obrigatoriedade, ela ainda mencionou um dos dilemas da educação física sobre os aspectos legais, que é esse tópico aqui, a facultatividade das aulas de educação física. A educação física, embora mais ligada à questão cultural, à proposta pedagógica, um sentido pedagógico, ela ainda, por conta da sua facultatividade, ainda estava ligada ao paradigma da aptidão física. Porque algumas dessas facultatividades, permeavam sobre isso, como por exemplo, o cidadão que trabalhava com a jornada maior do que 6 ou 8 horas, se eu não me engano, estava facultado a fazer educação física. A pessoa que possuía a prole também estava facultada a presença nas aulas de educação física. Se você já tivesse a educação física no serviço militar e você tivesse submetido, você teria essa facultatividade. Então, todas essas presenças facultadas permeavam a aptidão física enquanto paradigma. E isso é um dilema que permeia até hoje na educação física, porque na legislação nós ainda temos essas facultatividades. Esses são só alguns dos
aspectos legais que permearam sobre a área durante esse período mencionado. Avançando um pouco, nós vamos falar sobre as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, que é um assunto que também me chama muita atenção, que me fez fazer algumas anotações sobre esse tema. Então, inicialmente são 4 os subtópicos que eu selecionei: o modelo esportivista, o esporte nas abordagens pedagógicas renovadoras, por que e para que ensinar esporte e o que ensinar sobre esporte. Então esse artigo ele é bem completo, né? Entender o sentido que o esporte está presente na escola, por que o esporte está presente na escola, certo? Então, como a gente já versou, falando sobre outra problemática, o modelo esportivista está pautado, obviamente, nos modelos esportivistas, nos profissionais, no alto rendimento, influenciados pelo contexto histórico da ditadura militar aqui no Brasil, a ênfase na vitória, na superação, na ascensão pelo esporte, nessa possibilidade de ascender por conta do esporte, certo? Essa exaltação, esse ufanismo em relação à pátria fazem parte, né, do modelo esportivista no Brasil, que teve ênfase, que teve o seu ápice na ditadura militar. Então, avançando um pouco no tempo e até de forma parecida com a problemática número 2, de ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer, a gente vai falar um pouco sobre o movimento renovador novamente. Então, o esporte nas abordagens pedagógicas renovadoras, ele teve um debate muito forte, muito presente, certo? Então, o autor ainda menciona que houveram algumas leituras errôneas sobre a opinião dos autores do movimento renovador. Então, sobre os autores. Então, pessoas que não entendiam muito bem o que estava sendo dito, versaram que os autores do movimento renovador faziam uma crítica total e eram totalmente contra a presença do esporte na escola, o que não é verdade. Então, o esporte, na visão da abordagem renovadora, está, né, posto como a compreensão dos diferentes significados. Então, o ensino não é somente saber realizar o esporte, é saber o significado que está sendo posto. É a contextualização das aulas de esporte, é a aproximação do esporte com questões sociais, destinada a todos, não sendo um elemento excludente, e o respeito às possibilidades individuais. Tudo aquilo que não estava posto no modelo esportivista. O modelo esportivista só baseava em fazer, realizar da melhor forma, perfeição dos movimentos, disciplina, não dialogando com questões sociais, com individualidades, com a presença de todos, não com diálogo com as minorias. Esse não era o objetivo do modelo esportivista. O movimento renovador defende sim o esporte, certo? Mas contanto que com essa nova roupagem. Então, por que e para que ensinar esporte com base, né, no autor? O esporte, ele está posto, galera, como um fenômeno social, ele faz parte da sociedade, principalmente da sociedade aqui presente no Brasil. Então, o esporte enquanto fenômeno social está dotado de grande significado na vida das pessoas. Então, por isso, ele merece a menção. O esporte faz parte da nossa cultura de uma maneira quase que intrínseca. Então, um fenômeno tão rico e tão presente merece ser tratado com muito carinho nas aulas de educação física. O que seria, o que ensinar sobre o esporte? Então, é fundamental, a partir das vivências, oferecer condições para os estudantes refletirem sobre diferentes contextos, possibilidades e abrangências do esporte. Não somente o fazer, mas o esporte que abrange muito mais áreas do que o simples fato de estar jogando. As suas origens, as suas evoluções, o porquê das suas evoluções, das suas origens, as suas alterações, entender as influências midiáticas muito presentes, propiciando momentos de reflexão e de construção de conhecimento, permitindo assim almejar a melhor formação dos nossos alunos. A educação física, voltando para a parte dos aspectos legais, está dita na Lei de Diretrizes e Bases como integrada à proposta pedagógica da escola. Então, o trato sobre o esporte dentro da área de educação física também deve versar
também tem que ter objetivo alinhado com a proposta pedagógica da escola. Então, tratando o esporte dessa maneira mais crítica, propiciando a construção do conhecimento, a gente vai ter um trato sobre o esporte muito mais próximo do objetivo da escola. Então, esse artigo é um artigo muito interessante para a gente repensar o que a gente está falando sobre o esporte, para a gente poder melhorar a nossa prática pedagógica. Passando aqui, a gente vai para o quinto artigo, quinta problemática, que está logo acima aqui. O afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física, certo? Então, essa é uma das grandes problemáticas também dentro da educação física, que a maioria dos professores, eles passam em seu chão da escola. O afastamento e a indisciplina, eles podem ter causa, né, por conta de dois motivos em especial que me chamaram mais a atenção: a repetição dos conteúdos e o insucesso e exclusão nas aulas. A repetição dos conteúdos pode ter a ver com a dificuldade do professor em estabelecer, né, a progressão dos conhecimentos durante as séries do ensino fundamental, do ensino médio. Então, por conta disso e por conta da sua zona de conforto, por conta do seu domínio de algumas práticas, essas práticas elas se repetem durante os anos do fundamental do ensino médio. Então, isso pode ocasionar, segundo o autor, nesse afastamento e essa rejeição às aulas de educação física. E também, né, o insucesso e exclusão nas aulas. Por conta de algumas práticas ou por conta da essência da disciplina envolver a questão da corporeidade, da possível exposição, alguns estudantes possuem, né, o medo, né, do insucesso e da exclusão nas aulas, por conta de diversos paradigmas que permeiam. Voltando para cá, o segundo subtópico versa sobre a indisciplina dos alunos, que tem como possível solução, né, essas 5 aqui presentes: a interdependência positiva, a responsabilidade individual de grupo para com a prática em questão, com o elemento em questão, a interação estimulante entre o estudante, o professor, a prática, o conteúdo, ensinar aos alunos práticas interpessoais e de grupo, e a avaliação do grupo como um todo. Essas são possíveis soluções para com afastamento e indisciplina nas aulas de educação física. Por último, a gente vem à esquerda aqui do mapa conceitual para a gente falar um pouquinho sobre a educação física escolar e a questão de gênero, certo? Esse assunto foi tratado na semana 6 e versa sobre gênero, sexo e orientação sexual, que são termos distintos que demandam compreensão para a inclusão. Voltando para outra problemática, a educação física enquanto presente, né, na proposta pedagógica da escola, né, enquanto componente curricular, ela deve versar, né, sobre o contexto dos estudantes, né, produção, transformação. Então, a educação física, alinhada com esse discurso, deve ter compreensão com as questões que balizam a permanência do estudante, a participação e o sucesso do estudante na escola. A questão de gênero, sexo e orientação sexual é uma demanda muito presente e atual na educação física e permeia algumas questões. Em primeiro, a gente pode observar a questão do preconceito para com a participação das meninas nas aulas de educação física, porque tradicionalmente se tem essa ideia errônea da educação física, do esporte, principalmente enquanto elemento hegemônico, como prioridade e como pertencimento do universo masculino, da ideia de homem presente na sociedade. É preciso quebrar esse paradigma e romper com essa ideia de esporte masculino, esporte feminino, diminuição da participação das meninas. Então não existe essa diferenciação. Durante a leitura sobre essa problemática, ainda veio à tona a questão das aulas mistas como uma alternativa para com a separação entre homens e mulheres, que outrora já foi muito presente nas aulas de educação física. Então,
a educação física mais atenta sobre o que é gênero, masculino e feminino, o que seria o sexo, o que seria a orientação sexual, é muito presente e deve fazer parte, né, dos conteúdos presentes na educação física. Assim finalizamos a leitura do nosso mapa conceitual com essas 6 problemáticas em destaque, né? Vale a pena mencionar que muitas vezes na minha fala vocês perceberam que existe uma interdependência entre essas problemáticas. Essas problemáticas elas se misturam, elas misturam entre si e nos mostram o panorama que a gente tem da educação física hoje, o que ela foi antes e o que ela pode ser no futuro. Entender as problemáticas de hoje é melhorar a nossa prática pedagógica para o futuro. Então a disciplina Problemáticas da Educação Física foi de suma importância para dar o pontapé inicial, né, nesse programa de mestrado profissional, que tenho certeza que vai mudar a prática, transformar o ambiente de trabalho e a prática pedagógica de cada professor que está envolvido nesse processo. É isso, um abraço, espero que tenham curtido o conteúdo aqui do canal e quem sabe, né, no futuro a produção de mais conteúdos voltados à educação física. Um abraço do professor Luan, é isso, fui!